Olá pessoal, vamos a mais um assunto básico. Vamos trabalhar agora o valor numérico de uma expressão algébrica, certo? Por definição, o valor numérico de uma expressão algébrica é o valor obtido na expressão quando substituímos a variável por um valor numérico. Isso é uma definição matemática, correto? Mas a gente vai fazer alguns exemplos aqui para que facilite mais o nosso entendimento. Por exemplo, eu vou ter uma expressão algébrica 4x mais 5y, certo? Beleza. O que significa o valor numérico de uma expressão algébrica quando se diz que é o valor obtido quando substituímos a variável por um número? A variável, pessoal, é o x e o y, ou seja, o que é a palavra variável? É a letra, ou incógnita, certo? Então, quando se fala em letra ou incógnita, também podemos chamar de variável. Tudo bem? Beleza. Eu vou dizer para vocês que esse x vale 2 e que esse y é igual a 3. Tudo bem? Beleza. Então, se eu disse a vocês que x vale 2 e y vale 3, no lugar do x eu vou colocar quem? 2. Então aqui eu vou ter, 4. Quando eu tenho em uma expressão algébrica o coeficiente, que é o número, com a letra, significa que está existindo uma multiplicação, certo? Então, quem é o coeficiente aqui no caso? 4. Quem é a variável, que é a letra? X. Então, aqui é uma multiplicação. Então, x eu disse que foi quanto? 2. Então, vai ser 4 vezes 2. Mais 5. Quando eu tenho coeficiente e a incógnita, ou variável, significa que é uma multiplicação. Quem é y? 3. 5 vezes 3. Beleza? 4 vezes 2, 8. 5 vezes 3, 15. Observe que eu utilizei o mesmo formato, ou significa as mesmas regras, para uma expressão numérica. Por quê? Porque não deixa de ser uma expressão numérica. Quando eu transformo a expressão algébrica substituindo as letras ou variáveis pelos números, eu tenho uma expressão numérica. E numa expressão numérica, primeiro eu vou resolver as multiplicações, depois é que eu vou somar. 8 mais 15, 23. Beleza? Tudo bem. Vou dar outro exemplozinho aqui, vou dar uma enquadrada aqui. Subir um pouquinho, vocês já viram aí a definição. Vou dar outro exemplo. Vou colocar um exemplo com potência. Vou mudar essas variáveis, que são as letras. Vou colocar 2a ao quadrado mais 3b. Certo? Então, observe que na primeira aqui, eu coloquei só multiplicação e eu tenho uma soma. Aqui eu coloquei a potência, já vou incluir a potência, tem uma soma também. Multiplicação, por quê? Porque quando eu tenho um coeficiente, que é o número, e a variável, que é a letra, significa que é uma multiplicação. Observem, eu quero deixar bem claro o seguinte. Quando eu trabalho com valor numérico de uma expressão algébrica, significa o quê? Que essa expressão, ela pode realmente seguir todas as regras de uma expressão numérica, com potência, com raiz, com a soma, com a multiplicação, certo? Então, com todas as operações matemáticas possíveis. Beleza? Considerando tudo dentro de uma expressão algébrica. Estamos falando de expressão algébrica, mas todas as operações podem ocorrer aqui, sim, quando eu substituo o número pela letra. Então, eu vou chamar esse A, aqui, dessa expressãozinha que eu fiz, vou chamar esse A de 3. E vou chamar esse B de 4.
certo? Atribuir os valores de AB, A3, B4. Tudo bem. Eu tenho 2. Não esqueçam, quando eu tenho um coeficiente e a variável, quando eu tenho o número e a letra, significa que é uma multiplicação. Vezes. Quem é A? 3. No lugar desse A aqui, eu coloco 3, ó. Elevado a quem? Ao quadrado, ó, que já está aqui na minha expressão. Mais 3. Quem é B? 4. Vezes 4. No lugar de B eu coloco 4. Quando eu tenho um coeficiente com a variável, significa que é uma multiplicação. Utilizando as regras das expressões numéricas, primeiro eu vou resolver a potência. Então eu vou ter 2 vezes 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Quem é 3 vezes 3? 9. Mais 3 vezes 4, 12. Beleza? Aqui agora a gente vai resolver, ó. 2 vezes 9. 2 vezes 9, 18. Então, ó, 2 vezes 9, 18. Mais 12. Qual vai ser nosso resultado final aqui? 18 mais 12. O resultado final vai ser 30. Certo, pessoal? Espero ter ajudado. E vamos que vamos.